Bem-vindos ao Miniono Cast, o podcast do Miniono 2024. Eu sou a Malu, assessora executiva da 9ª edição do Miniono. E eu sou o Bruno, o secretário-geral da 9ª edição do Miniono Poços de Caldas. E hoje a gente está aqui com a Maria, de novo, né, que é a diretora da OEA 1980, que é o comitê que vai discutir a liberdade de expressão e a censura na América Latina. Oi, gente, eu sou a Maria, sou aluna de Relações Internacionais e voltamos aqui para saber um pouquinho mais sobre o meu comitê, que é a Organização dos Estados Americanos de 1980. Certo, então vamos dar início ao terceiro bloco, em que a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tópicos e alguns temas que vão aí permear, né, a discussão do debate ao longo do evento. Então, Maria, uma coisa que chama muita atenção nessa discussão toda sobre liberdade de expressão é de que é um direito que está na Declaração dos Direitos Humanos. Então, como que essas delegações vão usar isso de alguma forma ou de outra? Igual você falou, eu acho que o direito à liberdade de expressão é aqui o nosso tema central e ela parte muito do que você falou também, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ela é um documento que vai estabelecer e também vai direcionar grande parte das atividades da ONU, que também não deixa de ficar desvinculada aqui um pouco, né, do nosso debate, que também é uma organização importante pra gente. E esse documento, ele vai ser importante porque ele vai ser uma resposta a tragédias e genocídios que que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa que, assim, o evento, né, o acontecimento da Segunda Guerra Mundial... Motivou, inclusive, a Declaração dos Direitos Humanos. Exatamente, foi responsável por aprofundar e dificultar a garantia da sobrevivência de muita gente da população mundial, como geral, de ter uma sobrevivência digna. E isso tá muito relacionado com a gente, porque a gente vê que nessa época, né, tava acontecendo estava sendo muito afligido esse direito humano, porque não estava sendo garantido na América Latina nessa época. Então, eu acho que uma coisa que vai ser importante para o comitê, que é sobre a liberdade de expressão, é que dentro da Declaração dos Direitos Humanos vai ter um artigo, que é o artigo 19, que vai falar sobre a liberdade de pensamento, de consciência, liberdade religiosa, e isso é, assim, um direito que vai incorporar a autonomia para possuir crenças, convicções e também a autonomia para você manifestar isso com livre-arbítrio. Mas uma coisa também que eu acho que é importante a gente ressaltar, que toda liberdade de expressão tem limite também. Sim, importante. Importante. Eu acho que a gente tem que colocar aqui que ela passa a se limitar, né, quando são promovidas quaisquer ideias ou falas que violam os direitos humanos, mas também violam a existência de outros indivíduos. Sim. Então, a gente coloca aqui o racismo, a homofobia, o capacitismo e também diversos outros tipos de violência. E também até condescender com ações criminosas, como assassinato, tortura, que era o caso dos eventos da América Latina, né? E isso quando essa ação é silenciada, né, ela é estabelecida uma censura, que vai ser aqui o que vai ser fundamental pra gente. Sim. Você falou da questão, né, do limite, né, à liberdade de expressão. Tem uma frase que eu gosto muito que é: o seu direito acaba onde começa o do outro. Então, a liberdade de expressão é um direito de todos nós, mas a partir do momento que ela inflige o direito do outro de existir, ou uma condição do outro, seja da cor da pele, da orientação sexual, da religião, o que quer que seja, esse direito da liberdade de expressão não vale mais. Exatamente. Porque ele está infringindo o direito do outro. E é importante a gente colocar isso também, não só porque é um direito humano, mas também porque numa organização tão importante quanto a dos Estados Americanos, a gente tem que manter o respeito, tem que manter... a gente pode discordar da delegação, mas a gente precisa manter também a colocação, né? A postura durante esse debate, porque, querendo ou não, é uma forma de exercer diplomacia e isso vai facilitar muito para que vocês, delegados, consigam ter um diálogo muito mais claro, muito mais fluido, com discordâncias menores e com mais respeito. Exatamente. Um debate construído através da discussão de ideias,
ao ataque de ideias, não da pessoa que tá por trás dela. E eu até acho que qualquer argumento que ultrapasse esse limite da liberdade de expressão não é relevante para o debate, não vai trazer nada que possa engrandecer o debate. Então, é realmente melhor que fique de fora e que a gente se atenha ao respeito também. Sim, sim. E uma coisa que eu pensei aqui, inclusive, sobre o que você estava fazendo dessa contextualização dos direitos humanos, é que a Declaração dos Direitos Humanos, ela vem de um ambiente democrático, né? Então, ela vem dessa Europa, pós-Segunda Guerra Mundial, em que, na maior parte, né, na Europa Ocidental, se tinham a maioria de governos democráticos, né? Então, é interessante a gente ver isso, que depois da Declaração dos Direitos Humanos, que tem um princípio democrático, ainda assim, ditaduras aconteceram e ditaduras violaram isso, né? Depois de toda a barbárie que foi a Segunda Guerra Mundial. Sim, com certeza. E eu acho que isso é até interessante pra gente, porque, teoricamente, os Estados Unidos, por exemplo, ele foi uma democracia durante a maior parte da sua história. E talvez um tópico importante pra gente ressaltar, que é interessante vocês pensarem também quando vocês estiverem estudando, apenas países não democráticos têm ações não democráticas? Ou também países democráticos conseguem, infligem os direitos humanos, infligem a segurança mesmo dos seus cidadãos. Até que pontos são democráticos. Sim. Porque no discurso tudo é muito fácil, tudo é muito bonito. Uhum. E se você ficar realmente só vendo ali o discurso, o que o governo diz que quer fazer, é tudo muito bonito mesmo. Mas o que tá por trás, as ações, né, é o que diz a verdade. Exatamente, com certeza. Então, Maria, o que você tem a dizer sobre os regimes militares e as censuras da América Latina? Eu acho que, em decorrência do momento, né, que o cenário internacional estava, como a gente estava falando no episódio anterior, que era a Guerra Fria, né, e essa disputa ideológica mesmo entre o comunismo, o capitalismo, os Estados Unidos, a União Soviética, esse antagonismo que não acaba mais, essas tensões políticas na América Latina, elas foram alimentadas e os movimentos, não só de porte comunista, mas também de tudo que era diferente, eles foram em diversos países reprimidos. E, em vista disso, a gente pode ver essa preponderância norte-americana e através da propagação dessas ideologias e pensamentos nos países da região dentro das suas políticas governamentais, como a gente estava falando antes. E por isso que essa forma de governo ela vai ter muita presença aqui também no contexto do continente sul-americano, sobretudo. E também é muito interessante porque isso é uma forma de controle das massas. E eu acho que isso é uma forma que cabe muito ressaltar aqui, porque o que chega nas pessoas também é muito importante. E não só como as pessoas recebem, mas o que é escolhido para chegar nelas. E eu acho que isso foi visto por meio da manifestação dessas censuras e restrições governamentais mesmo, diretas sobre a mídia, sobre as pressões econômicas que levavam à autocensura, a ameaças de violência contra jornalistas, contra a própria limitação do acesso à informação, contra artistas de todas as áreas da cultura, como teatro, cinema, programas televisivos, programas de rádio, livros, jornais, e as próprias manifestações políticas, né? Que se eles cortam o que é na TV, o que chega, então, de manifestação política e na própria educação das crianças, o que era escolhido passar para o futuro do Brasil, né? Brasil não, da América Latina no geral, mas a gente sempre acaba trazendo o Brasil pra cá. A gente traz né? o exemplo do Brasil porque é o que a gente tá mais próximo. É o que a gente consegue enxergar num passado não tão distante, né, eu acho. E por isso que eu acho que nesse comitê cabe a gente ressaltar que os jornalistas, ativistas, cidadãos, a sociedade civil, assim, no geral, vão desempenhar um papel muito fundamental na defesa desse direito. E eles vão enfrentar, assim, desafios significativos durante o tempo todo. Não é à toa que muitos deles foram exilados, né? Não é à toa, exatamente. E a gente vê isso
a gente vê os desastres, as consequências disso até hoje na maioria dos países, causando muitas instabilidades, muitas dificuldades mesmo de redemocratização e de se sustentar nesse sistema internacional. Sim, é um passado que assombra a gente, né? Essa questão, né, de como essa informação chega. Porque um dos pilares, né, desse regime ditatorial é você impede de que uma crítica, um ponto negativo do que está acontecendo chegue na população para que ela continue quieta, para que ela continue achando que aquilo é um regime legal. Condizente, né? Acaba se trazendo condizentes para você, coniventes. Exatamente. Aí já dá para voltar naquela questão que a gente estava falando sobre no discurso ser muito bonito, mas e o por trás, como é que é? Impede das pessoas saberem qual que é a realidade e então elas vivem aquela fantasia de que o governo tá uma maravilha, mas na verdade é aquela tristeza toda que a gente já conhece. Exato. Umas coisas que a gente vê, inclusive recentemente, né? Mas uma coisa que eu até cheguei a escutar era de que uma pessoa falou: durante a ditadura militar não tinha corrupção no Brasil. É claro que não tinha corrupção no Brasil, porque o governo não deixava essa informação chegar. Então, quando a gente vê uma notícia falando tal político foi acusado de corrupção, isso é a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa se manifestando, né? Colocando de que, assim, por mais de que um regime democrático ele tenha falhas, ele está mostrando quais são os problemas. Dentro da ditadura, não tinha corrupção porque ninguém ficava sabendo. Com certeza. Mas tem documentação sobre isso, foi um dos momentos mais corruptos da história do Brasil. E isso não só no Brasil, mas como na América Latina inteira, né? Com certeza. E eu acho que também é muito interessante a gente colocar da mídia do jornalismo, além do entretenimento, porque eles têm essa capacidade de formar o pensamento, né? Como que a gente está falando aqui. E isso, eu acho que essa obtenção, esse mecanismo de obtenção de informação é uma forma extraordinária do governo, dos governos, né, conseguirem estabelecer o que eles querem da forma que eles querem e fazer esse controle da massa que a gente está falando tanto aqui. E até mesmo convencer as pessoas que, justamente igual o Bruno estava falando, que não tem fraude, que não tem corrupção, que não tem violação de direitos humanos. E eu acho que esse é um dos motivos principais dos militares, eles quererem reprimir as atividades de imprensa, por exemplo, e também qualquer expressão artística que desalinhasse, né? Que fosse o que era considerado subversivo por eles. Exatamente. Exatamente. A arte, ela só é considerada boa nesse sentido quando ela não questiona. Ela só aplaude. Então, a partir do momento em que um filme, um livro, né, uma obra artística que seja, ela vai questionar o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo, se aquilo é bom ou não, aí ela já é uma arte que não é válida. Exatamente. Então, não só questões jornalísticas, questões de educação, mas também a própria produção artística, a produção cultural, né? Então, filmes, séries, músicas, né? A gente teve muitos músicos no Brasil que foram exilados, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, porque eles faziam música que questionavam isso exatamente. Então, a liberdade de expressão, ela não fica só nessa questão educacional ou informativa, né? Que vem, por exemplo, da mídia, mas ela também entra no mundo cultural, no mundo da arte, né? Por isso que era muito comum que existissem órgãos públicos que eles eram especializados em controlar e reter o que poderia ser oficialmente publicado e o que deveria ser censurado. Então, na esfera do entretenimento, no teatro, por exemplo, tudo que era transmitido, tudo que era permitido, antes precisava passar pelo governo. Todos os roteiros, todos os livros, tudo que era publicado antes, tinha que passar pela mão pesada do governo, que pelo menos o governo acreditasse que tivesse a ver com os ideais deles, né? Exatamente, não questionar. Exatamente. Então, né, no meio disso tudo, então você pode falar um pouco pra gente como que foi essa censura nos meios de comunicação e do entretenimento, né, do que a gente tá falando um pouco disso? Eu acho que esse exemplo do teatro é um exemplo muito forte. E como eu dei uma pincelada também no outro episódio, era muito comum que certas imprensas, por exemplo, grandes associações de imprensa, elas não deixassem de condizer com o que o governo queria que eles passassem, justamente para eles não pararem
parassem de existir, para que eles pudessem continuar trabalhando em meio à ditadura. E não apenas porque eles concordavam, mas também porque eles não queriam que os editores, os jornalistas, eles fossem perseguidos também. Então, tinha muita gente que tinha o medo de publicar e isso acontecesse. E também tinha gente que realmente concordava ali. Algumas imprensas que realmente preferiam ficar na asinha, né? No que era seguro para eles. E daí tinha gente que precisava colocar em pauta e defender o que realmente deveria ser o direito para todos. E isso era visto também nos filmes, o exemplo que eu dei no teatro, nos filmes, eles também precisavam, tudo que era roteirizado precisava passar pelo governo, até em questão de financiar, de oferecer um suporte para produções que tivessem a ver com o que o governo queria que eles fizessem, financiando certas companhias de teatro, financiando certas companhias de entretenimento no geral, para que nada fugisse, né, da linha da moralidade tradicional, que era o que eles buscavam o tempo todo. Sim, condizisse condissesse, enfim, condissesse, né, com o governo, com o regime como um todo. Então, isso tudo, né, visava essa questão de uma influenciação da opinião pública, né, e de controle das massas, como você tinha até falado, né? Então, tudo isso, né, contribuiu para a manutenção desses regimes, né, e para a violação dos direitos humanos, enfim. Exatamente. Como infelizmente aconteceu. Eu acho que é muito interessante também a gente relembrar, né? Porque a gente sempre fala sobre isso, mas não falam todas as palavras. Muitos eram os grupos conservadores dentro do Brasil que também apoiavam. Não eram iniciativas que partiam só do governo. Alguém sempre estava se beneficiando com isso, sempre tinha algum interesse que estava sendo mantido, reproduzido e sustentado por ideologias que discriminassem a maior parcela da população. Sim, inclusive alguns autores defendem que o regime do Brasil pode ser chamado de cívico-militar. Sim. Porque teve grande apoio da população, com certeza. Né? Teve apoio da igreja, teve apoio de empresários. Então, por mais de que os militares mantivessem esses regimes, uma parcela da população que se beneficiava dele estava lá apoiando, né? Com certeza. Então, é interessante ver como que isso não só partia, né, de uma esfera de cima para baixo, né, de um governo, mas que de uma certa forma também vinha de baixo, né, da própria população, querendo essa restrição para controlar e impedir que certas coisas circulassem, né? Um segregacionismo, né? Um segregacionismo das ideias, praticamente, Exatamente. Né? E infelizmente isso não ficou só no passado, né? Mas enfim. Então, acho que a gente conseguiu abarcar alguns tópicos aqui interessantes pro debate. Então, a gente passa agora para o quarto bloco, em que a gente fala um pouco sobre como estudar para o comitê, né? Como vai ser algumas dicas que você dá, né, para os delegados estudarem e quais são os tópicos que os delegados devem discutir no dia do evento, porque isso é muito importante. Não, sim, com certeza. Eu acho que certas coisas que é bom os delegados entenderem para conseguir deixar tudo amarradinho mesmo para a questão da argumentação. É entender como, por exemplo, a censura era feita no seu país, caso você esteja com um país, como ela era especificamente feita dentro do país que você vai representar, e como essa censura ela afetava o acesso das pessoas à informação, e também como eu acho que uma coisa que cabe muito a gente entender dentro dessa temática do comitê se existe essa relação causal entre esses regimes militares e a censura, e se os países democráticos também a realizam, como eu tinha falado antes. Sim. E eu acho que isso é essencial para conseguir desenvolver algo dentro dos dias do debate. E também, é claro, eu acho que é a pergunta de milhões, para que esse direito não seja violado no futuro, o que a gente tem que fazer? O que os países, que as organizações, como que eles vão conseguir promover a erradicação da censura
e garantir que esse acesso da população seja livre para que todo mundo tenha acesso à circulação de informações. Sim, sim. E fazendo um lembrete aqui para os delegados que estão ouvindo a gente, o comitê se passa em 1980. Sim. Então, a gente, durante o debate, né, vocês têm que ignorar tudo que aconteceu depois de 1980. Exatamente. Então, é um comitê que literalmente volta no passado, né, e busca essa ideia de estamos em 1980, estamos em regimes ditatoriais. Como a gente lida com isso? Sim. Então, é uma volta ao passado. O Mignon é uma imersão, né? Então, é toda a experiência ali de estar em 1980 discutindo aquelas questões de ditadura e essas questões da Guerra Fria, como se estivéssemos lá acontecendo no presente. Está acontecendo esse problema agora, como vamos resolver este grandíssimo problema que está atrapalhando as nossas vidas neste momento? Acho que, no final das contas, pra gente entender o presente, a gente tem que entender o passado, né? Exato. Não tem como não voltar pras nossas raízes. Sim. Essa é a intenção desse comitê, pessoal. O Miniono, a equipe Miniono oferece muitas fontes de estudo, por exemplo, o guia de estudos, que o pessoal encontra aí nos blogs dos comitês, os dossiês. Então, são muitas fontes de estudo para entender o básico do comitê, o contexto, as delegações. Esse podcast também já é uma fonte de estudo, mas, para além disso, Maria, quais outras fontes você indica para que os delegados usem para estudar e chegarem bem preparados lá no debate? Eu acho que concordo com você, o Miniono, de formas muito abrangentes, consegue explorar, abraçar muitas coisas de uma forma muito, muito clara, que eu acho que já ajuda muito vocês, até pelos dossiês mesmo. Mas eu acho que, como a Malu falou, né, essa imersão é muito necessária para a gente conseguir participar ativamente nos 2 dias. E eu acho que uma fonte que vai ajudar muito vocês a fazer isso é um site, anotem, que chama... Pega o caderninho. Que chama Memória e Resistência. E não é bem um site, é assim, uma iniciativa que foi feita por um grupo de estudantes da USP, que tem como objetivo estudar e disseminar informações sobre essas ditaduras militares que aconteceram na América Latina, porque além deles trazerem muitos dados técnicos, eles também trazem jornais da época, trazem fontes confiáveis que ajudam a entender o contexto interno de cada país, a partir mesmo de pessoas que estão contando os relatos delas, de pessoas que participaram ativamente durante esse processo político, de protestantes, e muitas imagens também que ajudam a gente a entender o nível da violência que estava acontecendo nessa época. E eu acho que ele é um site muito completo e também uma fonte muito confiável para vocês conseguirem nadar por tudo que aconteceu nessa época. Tem bastante informação. E também ver, eu acho que um pouco dos outros países, porque não são só... Sim. Não vai achar só o seu, mas também de outros países da região que viveram, né, situações muito similares. Exatamente, ninguém é uma ilha, né, isolada. Exatamente. Para você conseguir discutir com uma outra delegação, você precisa saber sobre o que aquela outra delegação está passando, né? Não tem... Você precisa também entender o passado dela. Com certeza. E a situação em que ela se encontra ali naquele momento. Sim, sim. Puxando um pouquinho do tema, então, quais assuntos e temas você acha que os delegados devem se concentrar para estudar? Então, aquilo que é o mais importante. Eu acho que, por fim, né, eu acho que, além do que a gente já falou aqui, que são, acho que a gente pensou as coisas essenciais, eu acho que agora o que vai ajudar vocês a entender de fato, além do site, dos tópicos que eu citei acima, são quais eram essas infrações que foram vistas aqui, mas também como essas violências, elas afetaram a relação entre a população e o governo, porque a gente sabe que nada é isolado, que o governo não faz nada sozinho, que a população não faz nada sozinha, que esse diálogo é fundamental para que todo mundo consiga viver bem em sociedade. E, como eu falei, a política ela é obscurecida nesses momentos de centralização de poder.
E daí é muito interessante para vocês entenderem como isso aconteceu em cada país. E, igual a Malu falou, entender também como aconteceu com os vizinhos do seu país. Sim, sim. E isso já é uma forma também de entender como isso afetou as relações diplomáticas entre os países, que é outro ponto que eu acho essencial. Então, entender como isso meio que interferiu mesmo em como que isso poderia ser debatido entre os países, até porque vai estar um monte de gente reunida para discutir um tópico essencial, então é importante que todo mundo consiga conversar de uma forma diplomática, respeitosa, na medida do possível. Sim, cada um tem o seu contexto, né? Cada Exatamente. um tem suas especificidades. Então, no Chile foi um golpe militar violentíssimo. Sim. Né? Um golpe militar que bombardeou, Argentina. né, a sede do governo. Em outros, como o caso do Brasil, foi violento, mas não teve um conflito em si, né? Sim. O Jango fugiu do Brasil, né, e os militares assumiram. Então, cada país da América Latina tem o seu contexto, tem a sua especificidade, e cada delegação lá também tem o seu contexto que vai contribuir de uma forma ou outra para o debate. E eu acho que é isso. Encerramos por hoje, encerramos o comitê da UEA. Muito obrigada, Maria, por ter trago um tema tão relevante para o Miniono 2024. A gente acredita que, para além de dias de simulações muito divertidas e proveitosas, o Miniono tem como função trazer aprendizado tanto para nós que estamos aqui por trás, na equipe de Relações Internacionais, mas também, principalmente, para as delegações, os alunos que vêm de fora. E esse tema tem uma grandeza histórica muito grande. Então, eu gostaria de agradecer por essa nossa conversa muito esclarecedora e por ter trago para o Miniono um tema tão relevante. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Malu. Obrigada, Bruno. Foi muito prazeroso estar aqui. Foi muito enriquecedor para mim. Espero que tenha sido para vocês, para todo mundo que está ouvindo. E qualquer dúvida, gente, manda uma mensagem lá no e-mail da Miniono, da UEA. Fiquem atentos. E é isso. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por ter ouvido. E eu gostaria de lembrar a vocês que esse podcast é uma produção da comissão organizadora da 9ª edição do Miniono Poços de Caldas. Muito obrigado e até a próxima.